uma trajetória riquíssima. Pedro Aristides é trombonista profissional e está na estrada há anos tocando com grandes artistas. Hoje ele veio compartilhar conosco a sua história de vida. Pedro, seja muito bem-vindo, muito obrigada por você estar aqui, ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, né? Espero retribuir aí com uma boa história, né? Um bom programa para você aqui. Tenho certeza que tudo que você vai nos contar aqui vai nos agregar muito, nós vamos aprender muito com a sua história de vida, com a sua trajetória profissional, não tenho dúvida disso. Ah, que vai ser um prazer. Bora prosear então? Vamos embora. Então vamos lá, Pedro. Conta pra gente, inicia falando um pouquinho, como é que começou essa sua relação com a música, porque eu vi que foi de criança, e eu quero saber o que te motivou a escolher o trombone. Na minha casa tinha muitos vinis, né? Disco de vinil, muitos, né? Muito MPB, minha mãe tinha uma coleção, meu pai também gosta de ouvir música, cantam bem, mas não tem instrumentista, né? Sim. Meus irmãos, meus pais já colocaram, meus irmãos estudaram piano. Eu que fui pra música não estudei o piano em escola, mas acabava que eu tocava alguma coisinha, mas sempre de brincadeira. O meu avô materno, que era cantor, de fazer segunda voz em música caipira. Olha. Ele tinha esse dom de fazer aquela segunda voz bonita já naturalmente, desde Mas a veia criança. artística já estava na família. Acho que sim. Aí eu fui fazer a escola municipal de música, né? Você é daqui de Divinópolis? Isso, municipal de Divinópolis. E lá tem uma prova para entrar, né? E eu fui pro violão, né? Antes disso eu fiz umas aulas, né? Com a filha do Guilherme Sanches, a Vera Sanches, fiz umas aulas com ela. Tive uma facilidade, né? Formei na escola de música em violão e eu gostava muito daquele ambiente, que foram 3 anos e meio. Então foi em 91 até 94. Aí chegou quando eu estava no último semestre, eu procurei um professor meu, Josemar, e falei com ele. Eu queria um instrumento da banda, que tem a banda municipal lá, né? Sim. Queria um instrumento da banda para eu continuar aqui na escola, porque eu já estou formando, senão eu vou sair, não vou poder vir aqui mais, eu queria continuar. Quero continuar. Aí eu falei, quero tocar um instrumento de banda. Aí ele que falou comigo. Não sei de onde ele tirou isso, mas ele era um cara... Genial ideia! Ele falou, Pedro, você precisa tocar trombone. Trombone é um instrumento nobre, trombone é um instrumento, né? Começou a encher a bola assim no instrumento. E eu testei e também tive uma aptidão com trombone boa. Aí eu já lia partitura, já sabia bastante sobre a música. Você já era um músico, já estava quase se formando ali, né? Exatamente. Então aí o trombone foi muito rápido. Um trombonista da banda teve um problema, eu acho que úlcera, e ficou só com um trombone. Aí precisou de um trombone urgente para a banda, e eu estava meio que começando, eu já fui meio de uma vez para a banda. Uau! Nossa, gente, quando tem que ser, aí realmente o universo muito. Vai abrindo os caminhos. Assim, que legal, Aí você chega na banda, você tem que tocar, né? Bora tocar, né? Aí eu já li tudo, mas eu tocava muito mal, mas eu fui ali aprendendo em volta e melhorando, né? E a motivação de estar naquele grupão, né? Aí a gente acaba... Né? E ainda eu tinha 13 anos ainda, né? Então assim, a gente aprende muito rápido. A capacidade de aprendizado é muito grande, Foi por aí. Aí foi assim, daí pra frente eu realmente apaixonei com o trombone e tipo, já tinha na minha cabeça que eu não ia parar mais. Né? De alguma forma, eu não sabia o que era faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu tinha essa ideia de que... Você já se sentiu assim, a sua forma de expressar era naquele instrumento? Eu gostei, falei, não quero parar não, entendeu? Tem faculdade de música, então vou fazer faculdade de música. Perfeito. Eu pus isso na cabeça logo, entendeu? Eu não sabia nem o que era. Mas foi. Eu fui, acabou que aí eu fui procurando. E aí você se formou na UFMG. Aí teve um curso de extensão no Inesp, né, da UENG, uma parceria com a UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais. Veio uns professores muito bons. Aí tinha uma aula sexta à noite, sábado de manhã, curso de extensão musical. Que bacana. E eu fiz isso aí, realmente me adiantou muito. Aí eu comecei a enxergar as possibilidades, né? A música erudita. Sim. Tive aulas assim muito boas, né? Muito, né? Aumentando o conhecimento mesmo, né? Assim. Tanto quando eu entrei na faculdade, eu já tinha visto mais coisas do que a faculdade me mostrou naqueles 2 anos ali que eu fiz aqui. Porque eram professores muito bons. Sim. Quando chegou no 3º ano, eu fazia terceira integral, então eu fiz uma prova que eu podia passar em qualquer faculdade, né? Eu era muito preparado, porque eu estava estudando junto com todo mundo. Sim. E na música não tem muita gente boa nas matérias. Em geral, o perfil da música é um cara muito só da música, entendeu? O cara não ligou muito para a escola. E isso me ajudou, porque aí eu tirei notas muito boas nas matérias, e na música, no trombone eu não fui tão bem. Na música eu sabia, também estava preparado, mas no trombone eu não estava naquele nível da faculdade.
Mas as outras notas compensaram, cheguei lá e daí pra frente eu fui correndo atrás. Que interessante. Foi por aí. Que legal. A história é essa. Aí, já na faculdade, tocando trombone, ali mesmo, eu comecei a substituir lá no skunk, né? Isso, nós vamos entrar nesse assunto aqui do skunk. Mas eu quero saber agora, assim, hoje em dia, porque você está na estrada, você já tocou com grandes artistas, toca com grandes artistas, dá aula. Então, como é que você concilia toda essa sua rotina, assim, de disciplina, de estudar, de ser pai, ser marido, ser músico profissional, ser professor, que eu sei que você também dá aulas de trombone, e agora também corredor, né? Ainda auxilia o treino de corrida, porque eu vi que agora você já é meio maratonista, não é isso? Sim, não. Mas isso é pago, então é muita coisa ao mesmo tempo. Como é que você faz essa conciliação? Eu acho assim, a corrida mesmo é uma coisa que sempre teve na minha vida, né? Agora eu tenho sido mais disciplinado, né? Porque 43 anos, né? É uma idade, se você não pegar firme, né, você começa a cair muito, né? Precisa, né? O condicionamento melhora demais. E pra você é muito necessário esse condicionamento, a vida né? melhora em todos os aspectos, Com né? certeza. Mas assim, pra soprar tem essa coisa da energia também, né? Atividade física Ficar é em pé, maravilhosa. soprar com força, né? Então, você tá em atividade assim, mais intensa, é uma coisa muito favorável. Muito favorável. Em todos os aspectos. Exatamente. É melhor pra tomar banho, é melhor pra almoçar, é melhor pra dormir, né? Então assim, a gente ganha em tudo, né? É verdade. Agora, a questão dos estudos é o grande desafio do músico profissional, né? Porque eu acho que Imagino. Acho que uma definição do que seja um músico profissional não é só a pessoa trabalhar com música, né? Porque o compromisso de ser profissional tem relação com o compromisso com a música, né? Porque Nossa, se você, bárbaro isso que você disse. se você é profissional, você lida com a música diariamente como uma coisa de compromisso. Sim. Né? Então, eu escuto muita música, né? E aí não é escutar música só para o deleite, né? Para curtir. Tem esse aspecto, tem um aspecto do preparo físico mesmo, dos músculos, né? Da face, especialmente aqui dos lábios, né? Sim. Que a vibração do trombone é toda no lábio, então tem a musculatura toda em volta que você precisa estar praticando para estar em forma, né? Porque é uma coisa de resistência, de firmeza. Pedro. Então precisa, né? Sim. Como se fosse um violonista precisa ter agilidade nos dedos. Se ele não praticar, ele perde a agilidade. Claro, Então, é dedicação mesmo. Então todo instrumento tem a sua demanda, né? Então a dedicação de estudo, né? Ser músico tem mais a ver com o estudo diário do que com estar empregado com música ou não, né? Porque tem professores de música mesmo que dão aula, já estão estacionados ali, que já não tocam. Sim, entendo o que você Entendeu? está dizendo. Claro. Às vezes são só professores, deixaram de ser músico praticamente, né? Porque não tem aquele compromisso. Essa atividade, né? Assim, Então o compromisso tem a ver com essa coisa de bom. não deixar a peteca cair, vamos pensar Muito assim, bom. sabe? É a constância, né? O estudo total, ali o ritmo tem que ser... o preparo físico, na coisa da atenção, de leitura, você para de ler a partitura, você para de praticar, você fica com a leitura lenta, você fica com o reflexo, né, mais fraco, né? Então, tudo isso é um envolvimento assim, que você tem que ter de ser músico, né? Ser músico. Então, às vezes a pessoa pode nem estar empregada num grande emprego e tudo, mas é um músico. Não, é muito bacana pelo compromisso dele. Né? Muito legal. Então, acho que tem a ver com isso. Então, tem esse lado, a questão de dar aulas aqui mesmo em Divinópolis, eu quase não tenho muitos alunos, né? Tem pessoas que passam por lá, mas não dão continuidade, né? Então, porque, Pedro, não é fácil também. E é um instrumento diferente, difícil, né? Pesado, que exige muito esforço. Então, e é barulhento, né? Você estudar em casa, também, você tem que ter um lugar para soprar. Também, é verdade. É um instrumento escandaloso, né? Porque você vai estudar, você não fica tocando só música, né? Você tem que fazer exercícios, né? Repetição, né? Então, eu tenho em casa lá uma estrutura lá, né? Um estúdiozinho, né? De isolamento acústico, né? Com uma caixa construída, tem um ar-condicionado lá dentro. Você trabalhar ali, treinar. Vaza um pouquinho, mas ensaiar. aí é um ruído muito baixo, né? Sim. Mas lá dentro, se for medir os decibéis, dá 70 decibéis. Uau! Muita coisa, se tocar forte, ele é uma coisa... É a boca no trombone, né? O trombone, assim, muito forte, ele supera um tute de orquestra, assim, de todas as cordas juntas, né? Um trombone tocar bem forte, ele chega Nossa, que magnífico. tem uma força
é um poder muito grande. Eu falei e vou repetir, é muito expressivo, né? É muito expressivo. Ao mesmo tempo, né, por exemplo, nas orquestras, né, nas óperas, né, na hora que vai dar uma facada, né, que vai matar, né, sempre tem isso, né? A soprano principal é o trombone que dá aquele ataque. Mas às vezes também na hora do, vamos pensar, do luto, né, que a pessoa está morta lá na ópera e está todo mundo chorando e tudo, também são os trombones fazendo aquele coral suave, para dar aquela coisa fúnebre. Entendeu? Às vezes uma hora também numa hora romântica, que tem uma melodia doce e tal, o trombone ali no fundo. Todos os vieses. Exatamente, ele tem um leque de nuances, né, bem contrastantes e diferentes, né, bem diferentes. Então, e o trombone ele assemelha muito com o coral de vozes, né? Então, né, na música, por exemplo, o Beethoven começou a usar, né, de dobrar, né, na orquestra costuma ter 3 ou 4 trombones em geral. Então, os isso trombones, que é o dobrado, né? Quando você usa essa expressão? Não, estou falando assim, de dobrar as vozes, de tocar junto com as vozes do coro. Entendeu? Entendi. Dobrar nesse sentido de tocar junto. Entendi. Né? Tipo, são 4 vozes lá, né? Uma feminina aguda, uma feminina grave. Uma masculina aguda e uma masculina grave. E entra o trombone. Essas 4 vozes são distribuídas ali nos 4 trombones. Então, e o som do trombone se mistura muito bem com a voz humana. Uau! Então tem essa característica também, que é bem interessante. Muito interessante, muito interessante. Na UFMG nós temos lá o coral de trombones da UFMG. Sim. Soa como um coral, é super bonito. Que lindo. Você pode pegar uma partitura de couro e distribuir para os trombones e tocar, fica lindo. Uau! Não tem a letra, né? Não, mas é fantástico. Olha a capacidade desse instrumento, gente. É bem interessante. Mas tem que ter muita habilidade para brincar desse jeito, né? Então, claro. Aproveitando para fazer a propaganda do instrumento. Por favor, é para fazer propaganda do instrumento mesmo, né? Porque você é o Pedro Aristides, trombonista, conhecido nacionalmente, internacionalmente, até como trombonista do Skank, né, Pedro? É assim. Conta um pouco pra gente dessa sua relação com esse grupo mineiro maravilhoso que tanto nos orgulhou, que foi uma pena. Mas tudo isso chega ao fim, tudo tem que ter seu ciclo certo. Mas conta pra gente sua relação com o Skank. Eu acho que eu posso falar que eu passei a vida inteira tocando no Skank, praticamente. Né? Mais de 20 anos, né, Mais de 20 anos, É muito tempo. E, né, pensar, por exemplo, eu estava falando aqui, com 13 anos eu estava começando no trombone em Divinópolis. Sim. Com 18 eu passei no vestibular, mudei para Belo Horizonte. Com 21, eu já estava fazendo um show substituindo lá no Skank. Uau! Então, foi muito rápido mesmo, assim, foi acelerado, realmente. Então, apesar de... Oportunidade, hora certa, conhecimento, você conseguiu, assim, encaixou tudo certo. Dos 18 aos 21, né, no período da faculdade, eu comecei a tocar, eu não tinha me formado ainda. Mas a faculdade realmente é uma intensidade de atividades muito grande, né? Então você faz muita coisa, você toca banda sinfônica, orquestra sinfônica, o coral de trombones, né? E aí você faz os trabalhos na cidade, né? Pra você ganhar um cachê, né? Claro. E eu sempre fui conhecido lá de tocar o naipe de metais, que é essa coisa do Tim Maia, né? Do Paralamas do Sucesso. Que é uma referência mesmo do grupo, né? E o Skank, né? Eu acho que o Skank talvez seja a principal referência, assim, né? Que eles vieram com tudo, né? Muito sopro, né? Do naipe de metais ali, pontuando as músicas, né? No meio da canção, no meio da letra, né? Nas introduções, nos finais. E é lindo demais. E aí eu já era lá na faculdade, que o perfil geral da faculdade é músico erudito, né? Que toca música de concerto, música clássica. Mas você sempre gostou desse estilo? Sempre gostei. E sempre toquei por fora. Então eu era já conhecido de... o Pedro que toca naipe, né? Ele que gosta de tocar naipe. Então quando teve a história de procurar alguém para substituir lá o Wagner Maia, né? Que hoje ele é da Filarmônica lá de Belo Horizonte. É um super trombonista, ele já estava tocando lá. Ele perguntou para diversas pessoas, e se não todas, a grande maioria das pessoas que ele perguntou, falou, não, quem toca naipe é o Pedro. O Pedro, se você falar com ele já toca essas músicas todas aí. Era uma proposta inicial de tocar substituindo de julho a dezembro de 2002. Certo. E foi feito isso, eu toquei 12 shows. Quando chegou em 2003, ele me ligou de novo, perguntando se eu ainda podia fazer. Eu falei, claro, né, qualquer hora. Com certeza, né? E aí eu fui chamado para fazer 2 shows. E nesses 2 shows, um momento o Samuel me chamou lá na Via Funchal em São Paulo. Ele conversou comigo, ele falou, né, que ele gostava muito do Vaguinho, não tinha nada a reclamar dele, mas que ele me disse até assim, né, o Samuel, aquele jeito dele de falar, né, filósofo assim, né,
Ele falou assim que, ao me enviar como substituto, ele estava dando um recado para o Skank que o Skank não era prioridade para ele. Entendi. E ele precisava de alguém que pudesse dar prioridade com o Skank, para o Skank, né? Aí ele me perguntou, você tem disponibilidade, tem interesse? Eu falei, claro, total. Né? Com muita honra, né? Então aí foi a partir de 2003 eu assumi os trombones, né? Perfeito. Do Skank. Aí foi, muito bom. Foi até 2023 quando ele encerrou. E aí vocês rodaram, é muita estrada, né, Pedro? É, muita coisa, né? Foi em torno aí de 1000 shows. Uau! Porque teve um... Nossa, gente, 1000 shows é muita coisa, porque a logística é muito trabalho. Muitas horas de voo, né? Muitas horas de voo, muitas horas fora de casa, né? Nossa, muitas noites sem dormir. Com certeza. Mas qual foi o maior desafio que você teve nesse período aí? Desafio? Eu acho que a gente tem uma ideia, né? Os músicos que têm uma ideia que tocar música popular é mais fácil, né? Que é simples, né? Porque são menos notas, são músicas repetidas, né? Sim. Mas existem outras coisas ali, né? Porque, por exemplo, a gente está na estrada, tem um show hoje e outro show amanhã. Né? Então, vamos dar uma ideia, bem um lugar simples, São Paulo. Eu saio num voo 9h40, chego lá 11 horas e meio-dia eu estou almoçando. De tarde eu vou passar o som, que é o sound check, né? Pra dar uma checada e tudo. Sim, claro. Volto pro hotel, aí tem que ir pro show, chegar lá antes. Aí você espera o show começa às 11 horas da noite. Você acaba o show 1 da manhã. Aí depois do show tem mais uma meia hora, você chega no hotel 2. Você chega no hotel com adrenalina, que você tem que tocar muita luz, tocar forte, com energia, com alegria. Então, você não chega no hotel e vai dormir. Então, você vai dormir 2h30, 3 da manhã, e às vezes a saída no outro dia é 5h30. Entendeu? Entendi. Então, aí é muito puxado, né? Às vezes quando você sai com alguma folga, você vai sair 8 da manhã. Não é só né? Tem muito trabalho envolvido. Aí você vai para o aeroporto, chega lá no aeroporto 1h40, 2 horas antes, espera ali, espera aqui, vai no voo, dá aquela dormida sentado e tal. Você chega de tarde, tem outra coisa de novo, aí te dá sono, você dorme, de repente tem que acordar. E tem a vida pessoal também que precisa, né? Assim, tem a vida toda que tem que ser. Então, mas assim, a dificuldade mesmo é a questão de não dormir, né? De às vezes não almoçar, né? Então a estrada exige muito, né? Você tem que se adaptar. E você tem que, né? Você pode ter tido um dia horrível. Certo. Você tem que estar com um sorriso no rosto lá no palco, entregar e animado, sempre, e tocar bem, né? Tem que tocar muito bem. Pra sair então, perfeito. Apesar da música popular ter esse aspecto de ser aparentemente mais fácil, mas, por exemplo, se eu estou numa orquestra, eu dou uma esbarradinha numa nota, não acontece tanto, mas dependendo da hora, quase não é perceptível. Agora, se eu dou uma esbarradinha num microfone, num PA do Skank, ou do Samuel Rosa, que está saindo lá naquele volume, é um escândalo o erro, né? Um show, por exemplo, do Samuel agora, né? Mas o show do Skank é um show assim tão redondo. Porque agora, como o Skank finalizou a fase, o ciclo deles, agora você está com o Samuel. Com o Samuel. Né? Com o Samuel Rosa, que lançou a sua carreira solo. Tá com um disco e novo. eu quero saber, inclusive, como é que foi esse convite para você seguir com ele e o que você sentiu, que emoção que foi essa que você sentiu com esse convite? Porque é uma validação do seu trabalho, né? Sem dúvida. É uma honra, né? Assim, receber isso aí. A Helena estava comigo, né? A Helena é sua filha. A Helena é minha filha. De 12 anos. Ela fez 12 anos agora, né? Semana passada. Olhei no meu celular. Tinha uma ligação do Samuel Rosa, que eu perdi. Falei, meu Deus! Perdi a ligação, o que eu vou fazer? Não posso perder isso aqui. Aí eu fui e mandei um áudio no WhatsApp, né? Falando com ele, não vi a ligação, estava pegando minha filha e não vi o celular, estava muito silencioso e tal. Aí eu estava com a minha filha no carro, ele ligou. Aí eu falei com ele, Helena, não fala nada. Quietinha, minha filha, por favor. E pus no Viva Voz, então ela ouviu tudo. Aí ele falou, Samuel é muito inteligente, né? Muito bom com as palavras, né? Ele é um cara assim, brilhante, né? Nasceu para isso, né? Com certeza. Então ele falou toda aquela apresentação que a gente com toda elegância, né? Então ele disse várias coisas bacanas, tipo assim, né? Que ele gostava muito do meu trabalho, queria saber se ele podia contar comigo, porque ele agora ia ter uma carreira solo, que no começo ia ser assim, mas que ele tinha uma ideia de dar continuidade, se ele podia contar comigo, que ele gostaria muito. Então
Foi uma coisa bem emocionante. Presente, e ainda foi mais especial porque com certeza ela estava ali do lado e ela ficou super orgulhosa, né? Nossa, imagino. Né? Meu pai é o cara, meu pai é o máximo, lógico. Que lindo isso. Ela não tem assim uma visão tão clara do tamanho do Samuel Rosa, sim, né? Sim. Não é porque ela até sabe, né? Mas assim, ela não pegou. Mas é um dos maiores músicos que nós temos, né? Mas ela achou bacana porque é uma mensagem bonita, né? Respeitosa, cheia de carinho, né? Então, com certeza, que lindo. Foi muito especial, né? Foi parabéns pelo reconhecimento. Foi bacana demais. A gente não espera, né? Muita entrega, muito trabalho também, né? A gente, quando é reconhecido, é muito bom. Então, Pedro, agora vocês estão na estrada com os shows, né? Porque o Samuel gravou um álbum novo. Sim. Fala um pouquinho pra gente desses projetos aí. Desses projetos novos. Ele mesmo nas entrevistas tem falado, né? Que hoje em dia já não é uma coisa assim natural você lançar um álbum, né? Hoje em dia tem se lançado muitos singles, né? Exato. Lança uma música só e tal. Mas ele ainda está na moda antiga, né? Apesar de não ter o formato físico, né, do CD. Mas ele lançou um álbum com 10 músicas, né? Que chama Rosa. Então, é um trabalho muito bonito. Eu particularmente, gosto muito das músicas, sabe? Pedro, aqui, me conte uma coisa. Eu imagino que você já tenha recebido muitos prêmios, várias premiações ao longo da sua carreira. Que você é um músico magnífico, a gente sabe, do seu talento, quem acompanha. E depois nós vamos pedir pra você dar uma palhinha pra gente aqui também, hein? Eu quero ver essa potência toda aí desse trombone. Mas eu quero que você fale pra gente um pouquinho, comente sobre o prêmio Orgulho Divinopolitano. Pois é. Foi... Você recebeu o ano passado, Eu recebi o ano passado, né? Foi uma indicação lá da Maria Tereza, né? Mimoso, né? Ela ainda é diretora da escola? Ela, da escola. Da escola de música aqui de Divinópolis, né? Nós somos escola municipal. Nós somos contemporâneos da banda, né? Eu conheço ela desde que ela tinha uns 15 anos, né? Então a gente sempre foi amiga a vida inteira. E ela selecionou vários músicos, né? Destaques que passaram pela banda municipal. Então, eu tinha não vou falar assim uma tristeza, não, mas eu tinha uma coisa assim um pouco triste em relação a Divinópolis, né? Não assim a cidade, né? Mas vamos dizer assim, porque às vezes eu tinha uma impressão minha, né? Que as pessoas me julgavam como se eu saí de Divinópolis com 18 anos, tipo, como se eu tivesse abandonado a cidade, né? Abandonado a cidade, ido para Belo Horizonte. Sim. Como se eu não fosse um músico daqui, né? Pouco isso, né? Eu sentia um pouco assim. Certo. Né? Como se você não desse o valor às suas raízes total. E é uma coisa curiosa, porque mesmo lá no Skank, quem já foi em show tá cansado de ver, o Samuel sempre apresentou, né? Da Estrelinha do Oeste, vai falar da Estrelinha do Oeste, né? O Orgulho de Divinópolis, né? De Divinópolis, né? Vários lugares, eu sempre falo de Divinópolis, né? É difícil alguém que já tocou comigo que não saiba que eu sou de Divinópolis. Legal. Então, ao contrário da impressão que as pessoas têm, eu sou dos que mais levam o nome da cidade, porque, né? Eu sempre divulgou, sempre fui de Divinópolis, né? Agora, eu morei 24 anos em Belo Horizonte. Sim. Né? Então, aí eu voltei para Divinópolis, né? E voltei para cá, né? Tive contatos muito bons, por exemplo, com o Gelar, com a Roberta. Grandes artistas, né? Nossos aqui. E aí tive a oportunidade de tocar com o Irapuru, né? E também com o Breno Costa, que não é da cidade, me faz muito sucesso aqui, né? E toquei com La Mala Conducta, né? Que é um grupo de música latina. Então, o movimento musical da cidade, né? Eu pude participar mais, né? Então, eu tive essa alegria de retornar e ser bem recebido, né? Sim, sim. E aí, quando pintou esse prêmio Orgulho, né? De Divinopolitano, eu fiquei, né, honrado, né? E feliz e realizado também. Maravilhoso. Né, mas merecido também. De receber um reconhecimento de que é uma verdade. Eu nunca escondi que eu sou de Divinópolis. Pelo contrário, muito pelo contrário. Sempre foi um motivo de orgulho meu mesmo. Pedro, agora nós chegamos no momento do corte e do close aqui do De Prosa. Todo mundo que vem ao De Prosa me dá um corte e um close. Então é claro que nós vamos falar da sua vida profissional e eu vou te explicar o que eu quero com esse corte e o close. O corte, você vai me dar algum acontecimento que você não gostou, que você não gostaria que se repetisse aí na sua vida profissional, algo neste sentido. E o close, algo especial que já te aconteceu, que você queira enaltecer, que você queira colocar assim no palco pra gente, no palco mesmo. Um corte assim que eu acho negativo da estrada, que não é tão comum quanto as pessoas às vezes imaginam,
mas eu acho que é aquela coisa do ambiente pesado, né? Das drogas, né? Sim, drogas, bebidas Pedro. em excesso, né? Sim. Pessoas que às vezes extrapolam, né? Na equipe que eu trabalho, felizmente, a gente não tem muito isso, né? Que maravilha. É um ambiente, assim, bem profissional, mas, assim, na estrada eu já vi muita coisa, né? Imagino. Né? De pessoas, né? Que ultrapassam, né? Limites, né? Né? Assim, ultrapassam muito, né? O limite do aceitável, do tolerável, né? Do possível, né? Então, muito bom isso, em relação às drogas, né? Então, eu acho que enxergar que a questão das drogas não é uma coisa que é péssima, muito pelo contrário, né? É uma coisa que te dá uma motivação enorme, que por isso é muito perigoso. Até porque nós estamos falando de diversas drogas, nós estamos falando do álcool, nós estamos falando de tudo, né? De tudo, exatamente, porque depois daquela euforia inicial, né? A vontade de sentir aquilo sempre, mais e mais, né? E aí vem o vício. Pode levar a um vício terrível, né? Então eu acho que esse aspecto, né? Então assim, não é só porque está na estrada que tem droga o tempo todo, mas é um ambiente muito favorável. É propício. Muito propício, muito favorável, porque é na madrugada. Na madrugada não tem polícia, na madrugada não tem nada, na madrugada... Precisa de um up que está super cansado, exatamente, é claro, entendo né? perfeitamente. Aquela coisa, né? Igual, né? Então, uma piadinha, né? Eles falam assim que se eu fosse pagar as horas de sono que eu perdi, eu entrava em coma e não voltava, né? Porque a gente perde muitas horas, então assim, a gente está sempre cansado, sempre morto, né? Você está sempre... Então você... Bacana. Entrar nesse caminho de procurar bacana, euforia, né? Por isso aí, eu acho que tem que tomar cuidado, né? Existem outras maneiras, né, de você conquistar isso. Por exemplo, fazer uma atividade física regular, você fica com mais energia, fica mais, né? Disposição. E quando você vai dormir, você dorme mais muito pesado. Melhor. Descansa mais, claro. Coisas desse tipo, né? Então, hoje, e a saúde agradece, né? Hoje, por exemplo, mesmo eu tenho, quando eu estou na estrada, eu sempre tento dar uma corrida na estrada, mesmo que eu estiver cansado. Sim. Porque isso me ajuda a descansar de verdade. Aí eu almoço, consigo dormir de tarde, que é uma coisa difícil, né? Você tem tarde para dormir, mas você não consegue dormir. Fora do ritmo. Do ritmo mesmo, fica radiando da gente, né? Então fica essa aí. Maravilhoso. E o nosso close? Me dê. O close pode ser aquele que ficou do Orgulho Divinopolitano? Maravilhoso! Pode ser? Gostei! Eu acho que é um destaque que merece ser colocado, né? Merece. E você merece close, isso também. Né? Pedro, nós estamos quase aqui na hora do nosso brinde, mas antes eu quero que você fale, por favor. Eu quero que você dê uma dica, na verdade, para os jovens músicos que... trombonistas ou não, mas que querem construir uma carreira profissional e que às vezes tem dificuldade, está desanimado. Eu acho que a dica para o músico pode ser uma dica para qualquer profissão, né? Se é uma coisa que você ama mesmo, que é uma aptidão que você tem, que é um sonho, você tem que correr atrás do sonho, né? Então, seja o que for que vai dedicar, mas especialmente na música, é organizar o tempo, né? Horário de estudo, boas referências, né? Por exemplo, você vai tocar um instrumento, você tem que procurar saber quais são os melhores daquele instrumento, especialmente os pioneiros, né? Para pegar as referências lá na base, né? Ouvir bastante, né? De repente, tirar um solo, tocar junto, né? Tirar ideias, né? Coisas desse tipo. Procurar uma orientação, né? Para como estudar, porque a gente precisa estudar muitas horas por dia, mas um estudo desorganizado, às vezes, você não avança tanto. E um estudo muito focado, muito organizado, né, às vezes com 2, 3 horas por dia, você estuda o suficiente para ser um super músico, né? Mas essa orientação ela é fundamental. Então, hoje em dia tem muita informação na internet, né? Então tem muita informação excelente, ótima, boa, mais ou menos, ruins e péssimas, né? Tá tudo misturado. Então, procurar pessoas sérias, né? Pessoas que realmente vivem daquilo, têm uma carreira, né, que produzem mesmo, estão tocando, né, são reconhecidas, né, pessoas assim que são pessoas para você perguntar quem é que eu devo escutar, né, quem é um professor que eu procuro, que eu deveria seguir, qual que é uma orquestra boa, qual que é uma big band boa, quem que é um guitarrista bom, né. Então, a partir disso aí, pegou as referências, começou a ouvir,
algum desses caras, ou seja homem ou mulher, né, algum desses artistas que você está ouvindo, desses grandes, algum deles vai te tocar mais profundo. Então, lê a biografia, né? Perfeito. Então, coisas desse tipo, porque através desse caminho você vai seguir um rumo, você vai ter um rumo na vida. Uma linha para você seguir, porque né? é muito fácil de se perder com tanta informação, né? E aí, dicas de ouro, hein? você pode, às vezes, estar ouvindo alguém que você acha que é um grande cara e o cara só copia todo mundo, Entendi. Então é muito importante você descobrir onde é que está a fonte mesmo da cultura, né? Já que você está dando essa dica de ouro aí para quem está começando, quer seguir essa carreira profissional, conta pra gente, qual que é a sua maior referência? Eu tenho duas grandes referências no trombone, né? No trombone, sim. De trombonista, né? É o Raul de Souza, né? Que eu tive a oportunidade de virar amigo, né? Convivi com ele, que faleceu, né? Ele que você fez a tatuagem tem a tatuagem aqui. Uhum. Agora tá difícil de mostrar. Tá difícil de mostrar, mas aí a gente vai dar o seu Instagram, depois as pessoas podem entrar e olhar. Aí o Raul de Souza, né? Um músico brasileiro, né? Um trombonista, né? Um cara assim realmente genial, um grande improvisador, né? E que venceu no mundo da música assim internacionalmente, foi para os Estados Unidos, foi eleito maior trombonista de jazz do mundo, né? Então, Uau. ele teve contrato com a Capitol Records, né? Que é, por exemplo, quem gravou os Beatles nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Ele é o único brasileiro que teve um contrato assinado com a Capitol, né? Então ele foi um artista realmente enorme. E eu tive o prazer até de conhecê-lo, né? E o outro é um americano do jazz que chama J.J. Johnson, né? Então esses dois aí são minhas grandes referências, que é o que me faz, o que me emociona, o que me faz arrepiar. Então é o que eu estou sempre me alimentando ali quando eu estou desanimado, né? Eu estou precisando de motivação. Sensacional. Aí eu estou sempre ouvindo eles, né? Porque, é igual eu falei da coisa da fonte, você beber uma água mineral lá na fonte, né? Ela sai geladinha, né? Você põe um copo ali e bebe da fonte pura, né? Porque você pode pegar uma água engarrafada e tudo, também é uma água filtrada, vai te fazer bem, mas se for lá na fonte, né, ela vai estar mais rica de minerais, né, mais rica do prana da natureza, né? Então é isso. Então esses caras, né, que inventaram, né, eles realmente são iluminados, né? Então eles traçaram um caminho que todo mundo seguiu aquele caminho atrás deles. Então ali a gente tem um tronco forte ali, para você sair daquele tronco e florescer, né? A partir de um tronco forte, né? Lindas palavras, Pedro, adorei de verdade. Pedro, antes da gente finalizar a nossa prosa e fazer o nosso brinde aqui, que eu trouxe um espumante especial, inclusive, que você está nessa, né, agora praticando muito esporte e numa outra fase, hoje eu trouxe um espumante sem álcool, porque também as pessoas falam assim, gente, mas tem espumante sem álcool? Tem. Na verdade, a nomenclatura de vinho sem o álcool não é realmente o vinho. Mas nós temos duas formas de espumante sem álcool. A gente tem o espumante que é de suco de uvas verdes, de vitis viníferas, que esse, por exemplo, é de Lorena, e acho que mais duas uvas, faz um blend, que é gaseificado. Então ele traz todo aquele aroma, todos os sabores, né, no paladar, a acidez da uva, tudo. E tem também uma outra forma de fazer um espumante sem álcool, que é aquela Freixenet da espanhola, se eu não me engano. Eles vinificam da mesma forma, produzindo álcool, e depois eles fazem uma fervura a vácuo e tira todo o álcool, ele volatiza inteiro. Então sobra ali o espumante sem perder a estrutura do vinho mesmo, o sabor, os aromas e tudo mais. Então eu vou te servir um vinho aqui, zero álcool, um espumante, pra gente selar essa prosa maravilhosa, fazer esse brinde sensacional, e depois nós não vamos finalizar não. Eu quero que você nos dê a honra de te ouvir tocar. Tá bom. Vai nos dar uma palhinha, por gentileza, né? Pode ser. Mas primeiro vamos fazer aqui um brinde. Saúde, muito obrigada, muito sucesso para você na sua carreira. Que Deus te abençoe sempre e te proteja. Amém, viu? A nós todos. Eu agradeço muito. Muito obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui. Enorme, Pedro. Vamos tomar um pouquinho? Vamos. Tá gostoso. Saboroso. Gostoso, não é? Engana bem, né? Engana bem. E não perde o glamour das bolinhas
Disciplina engana e é gostoso. Eu acho né? que dá até pra enganar o cérebro. Se beber isso aqui, você é capaz de ficar, dá até uma Você onda. sabe que dá uma dá? onda. Mais um brinde, Pedro. Saúde, muito Saúde. obrigada, viu? Obrigada. Então, antes da gente finalizar essa prosa incrível, eu quero muito que você toque pra gente, Pedro. Com o maior Dá aqui prazer. essa honra pra gente, nós queremos muito te ouvir. Uau! Que demais, Pedro! Maravilhoso. É um instrumento bárbaro mesmo, né? Fantástico e muito potente. É que eu toquei leve, né? Mas ele Maravilhoso, tem uma Pedro. força muito- Sensacional. Como você, um homem de grande força. Ah, muito obrigado. Obrigada, Pedro. Eu vou propor mais um brinde e nós vamos finalizar com o Pedro tocando mais um pouquinho pra gente. Até o próximo de prosa, gente. Tchau, tchau! Thank you.